Pessoal, bom dia. Hoje, 3 de fevereiro de 2025, Rodrigo Zampoli Pereira na área, advogado, e hoje nós vamos multiplicar nosso conhecimento. Nós vamos abordar uma ação que eu trabalhei no ano de 2002, há 23 anos atrás, tá? É uma ação, uma medida cautelar de arrolamento de bens, certo? E a ação principal era uma ação declaratória de dissolução de união estável, tá? Combinada com partilha de bens, certo? Trata-se aí de união estável, né? Mais conhecido como casamento, mas sem papel passado. As pessoas se uniram, né? Ficaram juntas mais de 20 anos e depois, infelizmente, o relacionamento não deu certo, precisou resolver no Poder Judiciário, tá? Foi uma mulher, nos procurou no escritório, eu trabalhava com outro colega, com outro advogado, um ex-sócio meu, num outro estado, certo? E aí ela explicou toda a situação, né? Eles acumularam um patrimônio excelente e dentro desse patrimônio, certo, tinha uma quantia excelente, uma quantia financeira no banco, dinheiro vivo, tá? No banco. E aí ela nos explicou tal, e aí na época o colega falou, Rodrigo, vamos entrar com a ação de solução de união estável, né? Combinado com partilha de bens, certo? Nós entramos assim, né? Só que aí aquele dia eu fui embora, tomei um banho, né? Aí fui dormir, eu fiquei pensando nessa ação, falei, cara, mas até a hora que chegar lá a citação pro rapaz lá, ele vai tirar o dinheiro do banco, o que a gente faz? Cheguei no outro dia, conversei com o colega, falou, a gente tem que tomar uma outra providência. Ele falou assim, você conhece o doutor fulano de tal? Eu falei, conheço. Ele falou, então, me dou muito bem com ele, cara. Pega um conselho dele lá. Aí, eu vou abrir aspas aqui pro doutor Mário de Oliveira Filho, no Papo de Criminalista, tá? Que a experiência faz a diferença. Ele fala isso daí, nos vídeos dele. E é uma grande verdade. Nós fomos atrás desse colega, eu expliquei a situação para ele, aí ele falou assim, ó, é o seguinte, se você deixar do jeito que tá, a citação, seja pelo correio oficial de justiça, bateu lá para ele, lá ele vai tirar o dinheiro do banco. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar, você já entrou com a ação principal, que é a dissolução de união estável, falei já. Então agora você vai entrar com uma medida cautelar de arrolamento de bens, tá? E você vai requerer uma liminar inaudita altera parte. O que é isso? Inaudita altera parte sem ouvir a parte contrária. E mais, você vai requerer para a justiça, era uma juíza na época, você vai requerer, tá? A audiência de justificação prévia, certo? Essas medidas cautelares, no Código Antigo, que 2002 seguiu o Código de Processo Civil de 1973, certo? Tá lá no artigo 796 e seguintes, tudo revogado, tudo sem efeito já. Porque aí veio o Código de 2015, né? Salvo engano, começou a tramitar em 2016, a vigência, e agora está no artigo 294 seguintes. E está tudo lá, audientificação prévia, medida cautelar antecipada ou medida cautelar incidental. Aí nós entramos, tá? Nós entramos com essa medida cautelar que o colega nos esclareceu, tá? Porque eu estava começando na advocacia, certo? E o outro colega também era um colega mais experiente e tal, mas tem coisa que cai no escritório, é inédito. E eu já fiz algumas medidas cautelares e elas têm um efeito faraônico, tá? Elas têm efeitos faraônicos. Eu tô num caso aqui, meu, certo? Eu entrei com uma medida cautelar inominada, ou seja, sem nome, para quebrar um sigilo fiscal de um ex-cliente meu que tá me devendo. Tá rodando, tá? A justiça não quer quebrar, a justiça de primeiro grau, o juiz de primeiro grau não quer quebrar o sigilo fiscal do ex-cliente. Ele me deve, né? Eu tenho contrato de honorário e tudo, assinado, né? E tá no tribunal, certo? Mas nós vamos conseguir. Se precisar levar para Brasília, eu vou levar, tá? Mas muito bem, voltando ao caso. Aí, a juíza, na época, marcou a audiência de justificação prévia, certo? E deferiu a liminar. Na época, não tinha Bacen, Cisbajude, não tinha nada disso. Que hoje a juíza faz do gabinete dele, vai lá e pum, resgata o dinheiro, né? Na época era oficial de justiça que ia cumprir a ordem. Aí chegava lá no banco, dava a ordem pro gerente,
intimava o gerente da ordem judicial, o gerente do banco tirava o dinheiro da conta, tá, do cidadão e colocava na conta do banco, no CNPJ do banco, tá? E aí deu certo. Aí 60 dias depois, o rapaz contratou advogado e veio pro acordo. Aí deu tudo certo, foi feito justiça, tudo 60 dias depois que a gente tinha entrado. Tá? Então, a medida cautelar, eu aconselho o seguinte, entra antecipada. Tá? Se já entrou com a ação principal, dá tempo ainda de entrar com a ação incidental. Vai correr junto. Na época, corria no barbante. Quem é da velha guarda aí, igual eu aqui, vai saber que era tudo no papel, né? Era um barbante segurando a medida cautelar e a ação principal, da ação de dissolução, tá? De união estável. Hoje é tudo online, né? Pela internet os processos, mas vai correr junto também. Ali os mesmos o mesmo número, não, a mesma conexão. Vamos colocar assim, a mesma conexão ali vai estar, só não vai estar no barbante, né? Mas vai estar ali um fixado ao outro, tá? E aí, 60 dias, ele veio pro acordo, fizemos o acordo, deu tudo certo e tal. E fica a lição o seguinte, se acontecer algum problema, tá? Porque na época eu peguei o alvará judicial para receber o acordo tanto da nossa parte, nossos honorários, como do cliente, da cliente, tá? Eu fui no banco lá e aí o gerente, eu lembro como se fosse hoje. O nosso, ele depositou na nossa conta, a gente pediu esse alvará. E da cliente, que a cliente já tinha ido embora dessa cidade, tá? Nós pegamos um cheque administrativo do banco. E o cheque do banco, o cheque é quente, o cheque não volta, tá? Então, se acontecer algum problema, certo? Pega essa visão aí, ó. Pega um cheque administrativo do banco, que o cheque do banco é quente, o cheque do banco não volta, tá? Então, fica aí essa difusão do conhecimento, tá? E que Deus abençoe a todos e que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e tenham coragem de entrar com medidas cautelares. Estuda isso daí, estuda tudo, tá? Estuda, quem vai advogar, eu tive um professor na faculdade, infelizmente já faleceu, chegou ao meu conhecimento que ele faleceu, novo, 50 e poucos anos do coração, tá? O Dr. Sidney Repele Muchon, ele falava, ó, quem vai advogar tem que saber processo civil, certo? Então estuda tudo, tá? Processo civil, direito constitucional, que tá tudo lá, as defesas, tudo mais. Às vezes precisa chegar no Supremo, no STJ, né? Tribunal Superior do Trabalho, que eu já tive ações no Poder Judiciário Trabalhista. E esse professor que dava aula de processo civil, ele falava, rapaz, trabalhista é igual uma foice, hein? Chega arrebentando tudo, no bom sentido da palavra, no sentido figurado, né? Porque tem preferência de crédito. Onde está isso aí, Rodrigo? Artigo 186 do Código Tributário Nacional. Inclusive, se você precisar, tem preferência que você fizer uma penhora no rosto dos autos, uma execução fiscal, alguma coisa, a justiça manda entregar o dinheiro pro teu cliente, tá? Já aconteceu comigo, já trabalhei num caso desse e os vídeos para frente eu vou comentar dessa ação trabalhista. Inclusive, eu fiz sustentação oral no Tribunal Superior do Trabalho, no TST, lá em Brasília. Pensa no advogado que babou na gravata, que tremeu o beiço, tá? Essa expressão babar na gravata e tremer o beiço não é minha, não. É de um jornalista gaúcho que exerce a profissão dele em Santa Catarina, chamado Luiz Carlos Prates. Certo? Eu, no sentido figurado, eu incendiei o tribunal, certo? E aí até a Polícia Federal, que faz a escolta lá, veio me dar os parabéns. Um dos nomes dos policiais eu lembro, não vou falar aqui, não tem um porquê, isso vai ficar para outro vídeo, mas também não vou falar o nome dele. E um advogado mineiro também veio me dar os parabéns. Por quê? Porque eles viram que eu babei na gravata e tremi o beiço, tá certo? Então, fiquem todos com Deus, muito obrigado, Deus abençoe a todos e vamos que vamos, sucesso a todos, tá? Um abraço, tá? Tchau.